Olá a todos, bem-vindos a mais um encontro do Café Empresarial. Me chamo Felipe Lins, sou sócio da JK Contabilidade e estamos hoje aqui com Ana Carolina Porto, que é advogada com atuação voltada para o direito empresarial. Oi, boa tarde. Boa tarde. E hoje, falando um pouco sobre a experiência dela, ela trabalhou por 20 anos no setor jurídico da Ale Distribuidora de Combustíveis e desses 20 anos, 18 passou à frente da área trabalhista. Também estamos aqui hoje com o professor Josué Lins, Boa tarde. professor do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E hoje teremos uma conversa sobre contratação CLT e pessoa jurídica. Quais as diferenças? É vantajoso um ou outro? E para começar a conversa, eu vou começar com a convidada que não apareceu ainda. Aqui não, mesmo que o outro tenha aparecido como contra-regra anteriormente, mas vamos começar com ela. Ana Carolina, a primeira pergunta é, do ponto de vista jurídico, qual a diferença entre ser contratado usando as regras da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, e pessoa jurídica? Bem, as diferenças são de conceito realmente, porque o empregado, ele se subentende que o empregado trabalha com subordinação, sob as ordens do empregador. Tanto que a gente teria até que pensar com nomes diferentes. Um é empregado e empregador, o outro é contratante e contratado. Então, para a CLT, o empregado, os elementos da relação de emprego são a onerosidade, a subordinação, a pessoalidade e a habitualidade. Então, no momento que você tem esses elementos como características da relação entre as duas pessoas, isso configura uma relação de emprego. Se eu trouxer para uma contratação de pessoa jurídica, a pessoa jurídica não tem esses elementos. Em princípio, você contrata uma empresa para realizar um serviço. Você não está contratando uma pessoa para se subordinar a você e obedecer às suas ordens. Você está contratando um serviço e espera que a pessoa jurídica entregue aquele serviço realizado. Efetivamente, quais são as mudanças assim mais gritantes entre a contratação CLT e PJ, frente a essa diferença conceitual? Principalmente a subordinação, eu acho. Eu acho que é o principal aí a subordinação, porque o que é que acontece muito? Eu brinco que quando você vai sair da regra de CLT para uma regra de terceirização ou contratação, pejotização, como se costuma falar, você tem que mudar o modelo mental. Você sai da cabeça de empregado e empregador e vai para a cabeça de empresa contratante e empresa contratada. São nos dois polos há empresas, nos dois polos a pessoa jurídica. Então, é muito comum as pessoas pensarem que vão sair da regra da CLT, principalmente se busca sair da regra da CLT, pensando nos encargos, no ônus financeiro que vem atrelado a uma relação de emprego. Mas se eu vou partir para uma relação de contrato de prestação de serviços, eu tenho que esquecer aquele formato de que eu vou ter uma pessoa trabalhando 44 horas semanais, vai estar o dia todo à disposição do empregador, sob as ordens do empregador o dia todo. Então, são essa mudança de pensamento que precisa haver. Quando a gente começa a ver algumas perguntas sobre essa mudança de formato de contratação, é comum você ouvir: a pessoa jurídica contratada pode bater ponto? Gente, se ele bater ponto, ele é empregado, ele não é um contratado como prestador de serviço. Então, assim, as diferenças são fundamentalmente essas. A mudança do formato é fundamentalmente esse. Você falou uma coisa interessante, que as pessoas recorrem à pejotização para fugir do ônus trabalhista. Dos encargos. Dos encargos, dessa parte. Mas
como quantificar esses ônus? Assim, quanto realmente custa um empregado contratado via CLT? Vou transferir essa pergunta ao meu amigo Josué. Bem, tudo vai depender da forma de tributação da empresa contratante, né? Então, existem 3 possibilidades de tributação do lucro das empresas. Então, elas podem ser do Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Então, esse modelo, essa forma de tributação que as empresas uma vez por ano definem, vai definindo o custo. Se for do Simples Nacional, tem vários anexos Mas, enfim, daquele modelo mais benéfico, eu diria que talvez os encargos, o custo do empregado, a depender dos sem benefício nenhum, se o empregado só tivesse o que a lei permite, talvez varie de 40% aproximadamente e vai até em torno de 65%. Isso só considerando a parte de trabalho, INSS, FGTS, férias, 13º. Aí vem o Vale Transporte. O custo do Vale Transporte vai ser percentualmente maior para aquele empregado que ganha um salário mínimo e mora distante, e pode chegar até ser zero para aquele empregado que, mesmo tendo um salário alto, opte pelo Vale Transporte, e ele vai ser descontado dele, de repente, às vezes os 6% que é descontado dele, ele paga integralmente, ele quer apenas por questão de comodidade, para ele não estar andando com dinheiro para se dirigir ao trabalho. Enfim, ou seja, em resumo, eu diria que nunca vai ser a menos de 40% se for do Simples, nunca será mais do que em torno de 65%. Agora, e por que às vezes a gente escuta que o empregado custa 100%, 200%, 300% além do valor do salário, né? Então, tudo vai depender exatamente desses benefícios. Para quem ganha, a empresa fornece ao empregado plano de saúde. Então, plano de saúde para ele e para a família. Se ele ganha um salário mínimo, o plano de saúde pode representar talvez 50% somente do plano de saúde. Ele fornece uma cesta básica que custa R$100. Para quem ganha um salário mínimo, representa 10%. Para quem ganha R$10.000, é 1%. Então, ou seja, você quando vai fazer atribuir um percentual para saber o custo do empregado, talvez a gente vai ter que estratificar por cargo, por função. Então, uma coisa é o operário, outra coisa é o pessoal administrativo, outra coisa é a alta administração, e você vai chegar a esses percentuais, mas sempre eu diria que no mínimo a regra geral, que empresas que contratam muito mão de obra, se for com base no lucro presumido, pode-se dizer que algo em torno de 70% é o que ele vai ter além do salário como custo, sem nenhum benefício, né? E também, assim, com a nova mudança assim, da reforma trabalhista, entrou muita dúvida sobre como vai ficar a situação da pessoa jurídica agora. Então, eu volto agora para a Ana Carolina e pergunto, o que mudou para a pessoa jurídica depois dessa nova reforma trabalhista? Quais foram os impactos entre o empregado que trabalha como CLT ou com pessoa jurídica? Na verdade, a principal mudança depois da reforma foi a possibilidade de você contratar, através da terceirização, a sua atividade meio. A atividade fim, que antes você não podia contratar em toda a cadeia da empresa. Por isso, antes a terceirização era muito restrita ao serviço de ASG, a um serviço de recepção, são coisas que não eram o coração da empresa. Uhum. Depois da reforma trabalhista, foi possível você terceirizar as mais diversas áreas. Uhum. Tinha discussão de jurisprudência, divergência jurisprudencial, e isso hoje foi pacificado. Então, a principal diferença é essa. Mas uma discussão grande que veio com essa reforma foi o quê? Antes da reforma, muitas empresas acreditavam que iam pegar, digamos que eu tenho um departamento de contabilidade estruturado na minha empresa. E com a reforma eu vou poder terceirizar essa atividade por completo, então eu vou pegar aquele setor, vou pedir que o gerente monte a sua empresa e leve com ele todo o pessoal. Uhum. E eu vou contratar aquele escritório do meu antigo gerente de contabilidade para me prestar serviço.
a lei não permite, tá? A lei dá um período de quarentena, que é de 18 meses. Então, se você era empregado da empresa, contratado na forma de CLT, você não pode ser desligado e automaticamente ser contratado como pessoa jurídica. Tem esse período. Se você for sócio ou empregado dessa outra empresa que está sendo contratada para prestar serviço. É possível terceirizar todo esse setor como? Contratando um escritório que não guarde relação com os seus antigos empregados. Isso é possível. Então, a principal mudança foi essa, a possibilidade de contratar em todos os segmentos de atuação da empresa. E quais foram os impactos que teve diretamente para a pessoa jurídica em relação à segurança jurídica da empresa contratante? Olha, em relação à segurança jurídica da empresa contratante, principalmente foi esse, porque tinha muita discussão sobre o que era atividade fim, o que era atividade meio, o que é que eu posso contratar, o que é que eu não posso contratar. A contabilidade e o departamento jurídico são atividade fim, são atividade meio. Então, essa discussão era constante do ponto de vista de empresa. O que é que eu posso terceirizar e o que é que eu não posso. Esse foi o principal impacto. E do ponto de vista do empregador, foi essa a principal diferença, mas volto àquele ponto inicial. O contratante tem que ter em mente que não pode manter a mesma relação que tinha com aquele departamento de pessoal que antes ou de contabilidade que você antes tinha. Você não pode dar ordens diretas para a equipe que foi terceirizada. Então, você precisa ter a ciência de que você está contratando uma empresa para realizar um serviço. Entendi. Mas agora colocando em números, assim, para devolver a fala para Josué. Para a empresa contratante, é mais econômico contratar com pessoa jurídica? A empresa contratante, se ela fosse pagar o mesmo salário, seria. Embora que na hora que você vai PJizar, né, quando você está usando esse termo, sempre aquele valor daqueles encargos adicionais que a empresa deixa de ter, ela pode até ter o mesmo custo. Ou seja, ela pode até, de repente, ela vai ter uma contratação mais simplificada, vai se concentrar naquilo que ela é a função dela, né? Então, isso aí não vai ter, pode até ficar mais barato. No entanto, do outro lado, até para quem está recebendo, vai ter, acho que uma sensação de que a pessoa está recebendo mais. E até o que a Karina já falou, né, que tem que estar a cabeça de quem vai se transformar em pessoa jurídica, tem que passar a ser cabeça de empresário. Se eu ganhava R$1.000 e passei como pessoa, como física, como CLT, passei a ganhar R$2.000 e passo a gastar os R$2.000, eu vou ser um candidato a ter um sério problema. Na hora que meu contrato acabar, eu não vou ter reserva nenhuma, né? Então, ou seja, na verdade você vai ter mais dinheiro, você vai estar tendo mais renda, haverá um ganho para quem recebe, ou seja, a empresa gasta menos e aquela pessoa que está sendo contratada vai ganhar mais. No entanto, o grande desafio é a pessoa saber que aquele algo mais, ele tem que se preocupar também com o seu futuro. Ele não pode simplesmente pegar e gastar. Eu diria até que até o próprio empregado CLT, ele teria que ter essa cultura de não gastar tudo que ganha, contando com o fundo de garantia na hora que ele é demitido, né? Acho que se cada um da gente tiver esse comportamento de que não deve gastar tudo que ganha, isso não é só com o governo, que a gente sempre está aí falando os déficits do governo, ou seja, não é só o governo que não deve gastar mais do que ganha. Em casa, né, também acontece isso. Às vezes até quando eu estou fazendo um imposto de renda de uma pessoa, que eu vejo que ela está sempre, cada ano que passa, ela está se endividando mais, e essa pessoa, às vezes, ela é contra o governo aumentar as suas despesas. Na verdade, a gente tem que ser dentro de casa. Então, na hora que você vai passar para aquela pessoa essa administração, às vezes você escuta que a empresa gasta muito e o empregado ganha pouco, que é exatamente esses benefícios, esses encargos sociais. Só que às vezes é complicado, quando você passa a pagar, a pessoa passa a gerir aquele recurso como pessoa jurídica, ele não vai ter mais aquela cesta básica, ele vai ter que comprar a cesta básica. Será que ele vai conseguir comprar? Tem pessoas que preferem trazer para ele essa destinação, né?
seja, aquelas pessoas que tiverem esse comportamento empreendedor, que vai ser contratada para entregar um resultado e não para entregar a presença dele, eu diria que vai ser bom para as duas pessoas, que o contratante vai estar tranquilo, o contratado também vai estar lá sempre sentindo prazer com aquilo que ele está fazendo, que ele vai estar ganhando mais e vai poder estar crescendo, né? O grande problema é exatamente quando você vai ser pessoa jurídica e não tira o comportamento de pessoa física. Está vendo que você acha que aquilo ali é um subemprego, que é uma precarização, que você agora não tem mais FGTS, mas na verdade você vai ter o dinheiro do seu FGTS. Você tem que saber poupar para quando vier a seca, né? Quando vier a crise, você tem que ter aquela reserva, né? E talvez seja esse o maior desafio dessa mudança mental. Até fazendo um paralelo, eu quero comprar um carro, e eu posso fazer o financiamento, posso comprar o consórcio. Eu, particularmente, não gosto muito do consórcio, porque eu acho que se eu poupar, vai chegar no momento, eu já fiz algumas contas, depois de 12, quem for contemplado no início é bom, mas o que for azarado não é bom. Se eu passar 15 meses, em média, poupando aquela prestação do consórcio, eu vou dar uma entrada e vou fazer o financiamento com uma prestação menor que o consórcio. Só que as pessoas não têm essa doutrina para poupar. E aí faz o consórcio para poder ser obrigado a pagar. Então a mesma coisa, voltando para aqui para o nosso tema da nossa discussão. Se eu vou estar sempre esperando que a empresa faça tudo, então talvez é melhor não me aventurar nesse contato pessoa jurídica. Mas se eu quero empreender, se eu quero crescer, se eu aceito desafios, se eu estou sempre querendo algo mais, de repente a pessoa jurídica vai ser bom para todo mundo. Você não vai estar sempre, às vezes, preso. Quantas vezes você não vê no contrato pessoa física, CLT, o empregado está insatisfeito, não pede para sair para não perder os seus direitos, não perder o seu FGTS, o seu aviso prévio. A empresa não manda ele embora para também não pagar aquelas multas previstas, né? Enquanto se ele for pessoa jurídica, realmente que até talvez seja uma desvantagem para a empresa, ou seja, o prestador de serviço, se ele tiver qualquer outra proposta, ele será tentado a sair com mais facilidade, né? Ele não vai ficar preso. Mas tudo isso é exatamente você se ver como empresário e não se ver como empresário de uma empresa só, que só presta serviço em um canto, que vai todo dia para aquele canto, que bate ponto e como a Ana Carolina falou, isso aí não é um empresário, é um empregado fantasiado de empresário, né? E aí nesse caso você vai estar gastando menos, vai estar ganhando mais, mas no dia que o contrato acabar, certamente vai ser a origem de um litígio, né? Porque a pessoa não se viu como empresário, se viu apenas uma forma, um veículo para receber o dinheiro daquela empresa, né? Então, vamos para a primeira pergunta agora, que é do Fabrício Costa, e eu acho que a Ana Carolina vai ser a pessoa ideal para responder isso. Fabrício, ele perguntou assim: a contratação do mesmo profissional para executar obras diferentes, por exemplo, ele executa obras de instalações elétricas e cada obra dura 3 a 4 dias, pelo que eu entendi. E se essa contratação for constante, assim, eu sempre contrato a mesma pessoa para fazer as obras que eu preciso fazer. Esse modelo de contratação constitui vínculo trabalhista? Bem, a gente vai trazer exatamente o formato que Josué mencionou aqui mais cedo. Se você, apesar de ter essa constância, você não exigir exclusividade ou você conseguir fazer com que essa pessoa, você escolher uma empresa como prestadora de serviço, que você saiba que ela presta serviço a vários, apesar da mesma especialidade, ela presta serviço a vários, você contratou de fato o serviço, você permite, porque uma coisa que é importante quando você fala da pessoalidade é o que, olha, eu estou contratando o serviço, então não me interessa se é só o Josué, por exemplo, que está executando aquele serviço. No momento que o Josué não puder comparecer, ele tem uma pessoa na empresa dele que executa aquele serviço com a mesma qualidade,
ou algum elemento daquele serviço ele não faz e quem faz é a pessoa da equipe dele. Então você tem que começar a avaliar o contexto daquela empresa para verificar se é viável a contratação ou não, se vai gerar o vínculo ou não. Porque quando você você é uma empresa, pelo que eu entendi, é uma empresa que executa um determinado tipo específico de serviço de engenharia, e você tem uma pessoa única prestando esses serviços continuamente, vai 3, 4 dias na sua empresa, passa o dia todo e só trabalhando para você, o risco existe. Então você tem que avaliar o contexto de modo geral para ver se você traz elementos da sua relação com aquela pessoa que fujam disso. Uma coisa que a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar era exatamente você colocar no contrato uma cláusula que diga que não há exclusividade das partes. O prestador de serviço poderá prestar serviço a outros. Se ele prestar serviço a outros, vai ser muito mais interessante para a empresa que está contratando a pessoa jurídica. É muito mais difícil a pessoa dizer que era empregado quando você comprova que ele prestava aquele mesmo serviço a diversas empresas. Então, o vínculo e a subordinação, a hierarquia fica mais difícil de ser comprovada. Então, voltando à pergunta, ele presta serviço 3, 4 dias na instalação, naquela empresa específica, sempre com a mesma atividade, com a habitualidade, mas você consegue demonstrar que ele faz esse mesmo serviço para outras, você tem elementos para desconstituir essa relação de emprego. Não sei se... Acho que era isso que... Sim. O Nélio Vanderlei, ele soltou um comentário aqui muito interessante. Ele disse que o Brasil está mudando a cabeça dos nossos profissionais, de CLT para PJ. Com isso, fica cada vez mais necessário o conhecimento de finanças pessoais e profissionais, e com a visão de longo prazo. E acho que isso é muito verdade, que muita gente está optando por ser PJ, e o dinheiro que eles investiriam no INSS para a sua previdência, eles estão investindo na bolsa. Então, cada vez mais estão demandando profissionais como assessores, agentes autônomos de investimento para preparar essa futura aposentadoria dele. E emendando isso aí, já que o Nélio tocou nesse assunto de que o profissional, pessoa jurídica, deve se preocupar com suas finanças pessoais, passo para Josué e pergunto, se a pessoa for pessoa jurídica, já que ele não contribui para o INSS, já que está recebendo o salário, ela vai ter Seguridade Social? Bem, a pessoa jurídica, ela tem duas possibilidades de ter essa segurança, né? Aquela que, até porque ela só vai ter renda se ela trabalhar, né? Embora, logicamente, sempre tem um acordo, se você está em uma empresa, você, muitas vezes, nem sempre o contratante, às vezes, lhe abandona, mas digamos que isso aconteça. Então, existe a questão da seguridade, existe o dono da empresa, da pessoa jurídica, o prestador de serviço, ele pode ter duas formas de remuneração. O lucro, ou seja, ele pega o seu faturamento, retira os impostos, e ele pode, desde que ele tenha a contabilidade, distribuir o que sobra a título de lucro, e lucro é um rendimento isento, né? Ainda é um rendimento isento. É bem provável que nos próximos, talvez em 2022, 2023, deixe de ser. Sempre tem, na reforma tributária, há uma expectativa que passe a ter alguma taxação, né? Mas hoje realmente não paga. Mas além do lucro, ele pode ter também o prolabore. Então, eu diria que, para fins de aposentadoria, se ele quiser ter também a parte previdenciária, eu vou ter uma renda de R$10.000. Eu posso ter, daqueles 10 mil, eu vou receber 5 mil de prolabore e vou receber o restante, tirado as demais despesas, o restante como lucro. Sobre esses 5 mil, que seria meu salário, eu vou estar contribuindo para a Previdência. Se acontecer alguma coisa, eu vou poder me aposentar antes do tempo, né? Agora tem a questão também e se eu deixar de receber, e se eu perder o contrato, o que é que vai acontecer? E se eu me acidentar e não puder trabalhar? Então,
há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a ser, desde que eu deixei de trabalhar como contador, antes de entrar na universidade, logo que eu deixei de ser contador, já criei uma empresa, na verdade, até eu deixei de ser contador para ter minha empresa. E minha primeira, esse 97, 98, minha primeira providência foi fazer um seguro. Então, ou seja, eu tinha 2 seguros de incapacidade temporária, que eu diria que é uma das providências que todo mundo que pensa em ser pessoa jurídica deve ter. Então, existia um seguro que era de incapacidade temporária a partir do 10º dia que eu tivesse sem poder trabalhar, me acidentei, fiz uma cirurgia, eu recebi uma diária de incapacidade temporária. E tinha um outro que era uma diária de internação hospitalar. Mesmo tendo um plano de saúde, entrei no hospital, a partir do primeiro dia eu recebia um valor. Esse seguro, ele é até relativamente barato, até eu fiz uma pesquisa para a corretora, para Autovia, que até inclusive foi a corretora que já desde aquela época que me acompanha, é lá de Recife, da seu Inácio, até fez algumas simulações. Um seguro desse, para quem tem 20 anos, se a pessoa quiser ter uma renda de R$ 250 por dia, a partir do 10º dia, custa em torno de R$ 35, R$ 36 por mês. Se essa pessoa de 20 anos quiser ter uma renda de R$ 500 por dia, dá uma parcela de aproximadamente R$ 125. E com 50 anos, para ter os mesmos 250 por dia, dá em torno de R$ 110 por mês, ou R$ 500, R$ 260 por mês. Ou seja, é um valor relativamente pequeno, e é bom que você pague e você nunca use, mas eu digo que talvez se você tiver considerar que daquela sua renda, um pedaço você vai ter que destinar para essa segurança, seguro de carro a gente paga para não usar, plano de saúde a gente paga e torce para não precisar, né? Mas na hora que precisa, você precisa ter essa segurança. Então eu diria que tendo um seguro desse, e tem outros, você acha um corretor de seguro de sua confiança, você vai, essa pessoa vai lhe orientar e você vai ver qual é o seguro mais adequado a seu perfil, né? E não querendo perder totalmente a previdência social, eu também aconselho ter essa questão do prolabore. Fazendo isso, você não vai perder a sua aposentadoria e também não vai perder a sua renda caso você tenha um acidente, né? Que isso é uma preocupação que a gente não tem quando é empregado e que a gente precisa ter quando passa a ser pessoa jurídica, ou seja, não tem porque acabou a renda, e aí depois que acontece o acidente não adianta, você não tem mais aquela rede de proteção que tinha antes, e diria que o seguro resolve praticamente todos os problemas que você teria sendo pessoa jurídica. Então, temos outra pergunta, novamente para a Ana Carolina, só que essa é do Geraldo Luceno. Ele perguntou se existe alguma restrição quanto a terceirizar áreas consideradas afins da sua atividade. Eu não sei se é áreas afins ou atividade fim, não sei. Assim, atividades afins, desculpa. Na verdade, hoje não há qualquer restrição quanto a isso. Você pode terceirizar qualquer atividade da sua empresa, desde que mantenha essas características de contrato de prestação de serviço. Você pode terceirizar toda a sua cadeia produtiva, independente de que função desempenha aquele prestador de serviço. Pode sim, é possível, Geraldo. Então para o trabalhador, sempre é mais vantajoso ser pessoa jurídica, já que ele vai receber mais, é optativa a questão de contribuir para o INSS, sempre será vantajoso, assim, por dar mais liberdade para o empregado ter seu dinheiro e poder, vamos supor, investir em seguros que são, a depender da idade, muito mais em conta do que a contribuição previdenciária. Passo para Josué essa pergunta. Bem, essa pergunta é bem interessante porque, de fato, você pode até pensar que a pessoa jurídica seria a forma mais barata, você sabe, na pessoa física. Você tem uma taxação que vai até 27,5% de imposto de renda, existe a parte previdenciária,
Mas tem uma característica das empresas que, geralmente, as empresas criadas para a prestação de serviço, elas são, a forma de tributação dela é pelo simples ou lucro presumido. Qual é a característica desses modelos? Você paga um percentual, dependendo da atividade, sobre o faturamento. Ou seja, as despesas que você tem com a sua atividade, os seus gastos, ele não tem nenhuma dedutibilidade, diferentemente das grandes empresas que são tributadas pelo lucro real. Então, o prestador de serviço, dependendo da atividade dele e também dependendo da organização, ou seja, a pessoa jurídica ele tem que ser bastante organizado, mas muito mais organizado do que o empregado, né, pessoa física. E o ideal seria se ele trabalhasse de forma híbrida. Algumas áreas dá para fazer isso. Então, por exemplo, um dentista. O dentista tem um plano de saúde, que esse plano de saúde, talvez ele vá atender pela empresa dele. E tem as consultas particulares. Se ele atender como pessoa física as consultas particulares, eles vão ser obrigados a fazer um aplicativo da Receita chamado Carnê Leão. Então, o que é que eu diria que para o dentista, para o médico, ele poderia atuar como pessoa física para as consultas particulares e todo aquele gasto que ele tem com aluguel, com material, ele vai colocar no seu livro caixa e ele poderá até o valor da despesa que ele tem com a manutenção do negócio dele, ele não vai pagar nada. Enquanto se ele colocasse como pessoa jurídica, ele teria aquele valor fixo. Então, assim, muitas vezes assim, é interessante sempre analisar e sempre que possível essa vinculação das duas formas seria o ideal. Ele, na pessoa física, ele pagaria o seu INSS sobre aquela renda e na pessoa jurídica ficava somente para descontar o percentual que vai variar talvez de 6% a 16%, 17% e receber os dividendos que não pagaria nada. Então, ou seja, algumas atividades poderá ter essa dupla forma de atuação. Agora, assim, se eu sou pessoa física, isso só vale se eu trabalhar para outra pessoa física também. A gente está falando aqui na forma de contratação, estou falando na forma de atuação. Então, se eu sou dentista, a empresa quer me contratar como pessoa jurídica. Mas aqueles clientes que eu trabalho como pessoa física, eu diria que se eu fizer o Carnê Leão, eu poderei, isso vai depender de uma conversa com o contador que vai estar assessorando, eu poderei deduzir daquela renda de pessoa física, eu posso realmente chegar até a não pagar nada, ou pagar quase nada, né? Pagar um percentual pequeno. Você vai pagar a característica do profissional liberal que atua como pessoa física, aí não é como empregado, ele faz um livro caixa, tudo que ele gastar para a atividade dele pode ser deduzido do seu imposto a pagar, o que não é permitido na sua empresa que vocês vão criar, ou seja, dificilmente uma empresa de pessoa física para prestação de serviço vai ser lucro real, a não ser que ela tenha um tamanho, talvez, sei lá, 200, 300 empregados, que demora um pouquinho a chegar, embora que é um problema bom, né? Então, pessoal, teria somente sempre verificar sempre a possibilidade, se você atender também, como na sua clientela, pessoa física, sempre lembrar que pode trabalhar de forma híbrida. Uma pessoa física, a minha despesa é R$10.000 por mês com a minha estrutura, então o primeiro 10 mil que eu atender particular eu vou fazer com pessoa física, não vou pagar nada, e os outros 1 milhão que ultrapassar esse 10 mil eu vou fazer na pessoa jurídica, aí sim, aí respondendo a pergunta, nessa situação a pessoa jurídica pagaria menos. O Emerson Moura, ele fez uma pergunta que é quase o que eu ia perguntar agora. Ele perguntou, como MEI, eu posso contribuir pelo teto do INSS? Com qual valor devo fazer o pagamento? Eu ia perguntar agora a questão do MEI, que você falou de empresa de pessoas jurídicas que trabalham no regime do Simples Nacional e lucro presumido. Mas a questão do MEI, que tem todo aquele regime especial direcionado para ele, juridicamente tem alguma diferença? Economicamente tem a outra? Tem. O MEI, ele tem uma característica, o titular do MEI, ele já, naquele valor que ele paga, de 50 a 60 reais, está embutido como se ele tivesse uma renda de um salário mínimo. Se ele passar a vida inteira, os 30, 40 anos, né,
pagando aqueles R$60, ele vai, como MEI, se aposentar com um salário mínimo. Então, eu acho que você não pode contribuir, a não ser que pague, mas também perderia o sentido ele pagar o MEI e ser autônomo. Pagar 20%, aí teria que ter renda no MEI e renda como autônomo. E por falar em microempreendedor individual, há uma característica também muito importante que a maioria dos titulares de MEI desconhecem. O MEI, existe o microempreendedor individual, o CNPJ, existe o CPF, ou seja, aquele titular do MEI. Muitos acham que o MEI só vai pagar os R$50 a R$60. De fato, a pessoa jurídica paga somente isso, mas existe o sócio, o titular. Então, você precisa ter cuidado, por exemplo, se você tiver um faturamento mensal de R$6.000, acho que o limite é R$6.500, me dá os 81 mil, R$6.000 por mês, vai dar R$72.000 por ano. Desse valor, se você não teve despesa nenhuma, você vai calcular 32%, que dá até dos 72 mil, deixa eu calcular aqui, 32%, vai dar R$23.000, vai ser um rendimento isento. E vai ser os 23 mil menos os 600, pouco mais de 22 mil vai ser rendimento isento. A diferença para os 72 mil, que dá aproximadamente 48, 50 mil, entra lá na pessoa física como rendimento tributável. Então, assim, tem que ter bastante cuidado quando você fatura muito. Agora, se você comprovar que teve despesas atrelado àquele MEI, você pode fazer lá o livro caixa e você não pagaria. Mas, muitas vezes, o MEI ele não é tão organizado porque ele tem aquela visão que acha que não precisa. É só pagar aqueles R$50 e, assim, se o faturamento aumentar, muito cuidado, porque uma renda de 50 mil, talvez na hora da entrega da pessoa física, agora, a partir da próxima semana, pode dar talvez uns R$2.000 a R$3.000 a pagar. Então, ou caso o microempreendedor individual tenha a sua contabilidade feita, então aí sim, aí ele pode distribuir a totalidade dos lucros que ele apurar. Mas a maioria, particularmente, eu nunca vi ninguém que tenha um MEI e que faça a sua contabilidade de acordo com as regras contábeis, né? Então, se não ter contabilidade e ter o faturamento próximo aos 81 mil, é um risco de ser depois cobrado na pessoa física algum valor, além daqueles R$50, que é o que todo mundo sabe que paga somente isso. Juridicamente, tem alguma diferença para o MEI? Não. É uma empresa normal que segue as mesmas regras? Juridicamente, você está falando no ato de instituição ou para contratar? Para contratar, não. Para contratar, não. Mesmo formato. Certo. O Fabrício Costa ele perguntou também como funciona a contratação de um profissional por meio período, 4 horas diárias. É necessário pagar o salário mínimo a ele? Na verdade, você vai transformar, ele vai ser um empregado chamado horista. Você vai fazer o cálculo de quanto, sobre o salário mínimo, calcular qual o valor da hora trabalhada e com o cálculo da hora você vai transformar, vai fazer a conta de quanto vale o mês dele. Você pode ter o que você precisa respeitar o valor do salário mínimo se baseia na jornada de 44 horas semanais. Então, a partir daí você faz a conta e reduz para quem trabalha só 4 horas por dia. Mas não tem problema, problema. E uma pergunta que me fazem muito, assim, principalmente as pessoas de TI. Como é que eu faço para migrar de CLT para PJ? Bem, a primeira preocupação que tem que ter é aquela da relação com a mesma empresa, tá? A questão da quarentena de 18 meses, se eu vou manter o formato de trabalho com a mesma empresa. Mas mesmo nessa quarentena, eu já vi algumas discussões sobre você trazer elementos que demonstrem que, por exemplo, eu não presto serviço com exclusividade, eu consigo prestar serviço para uma outra empresa, então você consegue trazer elementos que possibilitam você fugir dessa quarentena. Mas, no primeiro momento, é esse, se a intenção for manter a relação com a mesma empresa. Mas eu volto àquela questão que a gente falou lá no início. O principal
mudança que tem que haver é a compreensão para o empregador de que não vai poder exigir a prestação de serviço no mesmo formato que exigia antes como ele empregado. Não vou poder exigir que venha aqui todos os dias trabalhar 8 horas por dia, que eu vou checar a hora que ele começa a trabalhar e a hora que ele termina. Então, você vai checar se o serviço está sendo executado e não como ele está sendo executado, né? Então, a principal mudança é essa. Se você, fora isso, abrir a sua empresa, passar a prestar serviço como uma pessoa jurídica, emitindo sua nota e prestando serviço ao contente para que essa relação dure por muito tempo. Sim. E é muito comum nas empresas de TI as pessoas migrarem para a pessoa jurídica, mas eu vejo muito que as pessoas trabalham como funcionário. Esse é o problema. Exatamente aí o X da questão, porque você tem gente que só migra para a pessoa jurídica para fugir dos encargos. E aí você encontra um problema na frente. Assim, a gente recebe muita consulta de empresas que querem contratar através da pessoa jurídica só com essa finalidade. Aí é o famoso tiro no pé, né? Porque você só quer para fugir dos encargos, mas quer manter a relação no mesmo formato. Se você mantiver a relação no mesmo formato, você está dando continuidade a uma relação de emprego e corre o risco de ter uma reclamação trabalhista lá no final pedindo reconhecimento de vínculo. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Ou seja, até aproveitando a da Carolina, a questão da exclusividade, né? Ou seja, se ambas as partes, o contratante e o contratante abre mão da exclusividade do contratado, ou seja, ele pode ter até a preferência, a prioridade, mas não ter a exclusividade, seria o ideal. Ou seja, eu fico com aquela empresa, é a minha principal cliente, mas eu vou ter outros clientes. Então, ou seja, ele não vai ser meu empregado, vai ser meu prestador de serviço, né? Então, talvez eu diria que essa diversificação, além de ser bom para as duas partes, porque já minimiza esse risco de depois possíveis questões trabalhistas, eu diria que também o próprio risco do contratado. É melhor ele receber de 3, 4, 5, do que ficar recebendo de um só, né? Que o risco é muito grande. Então, eu diria que quanto mais você receber, quanto mais gente receber, melhor. Até não deixa colocar todos os ovos na mesma cesta, tem até uma teoria de finanças aí que fala isso. Você vai ter essa segurança e essa tranquilidade. Amanhã, perder um cliente, você vai ter 9 clientes sobrando. E quando você só tem um, você vai ficar perdido na hora que você perder aquele cliente. Então, eu diria que, agora, se o contratante, eu vou lhe contratar, mas você não pode prestar serviço para mais ninguém. Então, é melhor ser CLT, porque vai ficar somente a questão da economia e depois, na hora que aquele contrato for extinto, você vai estar certamente com um litígio para resolver quando não deveria, desde que você tivesse dado a tarefa para aquela empresa, né? E se ele entregou o serviço, se fez de madrugada, se fez no final de semana, se cumpriu o prazo, não tem que ele estar lá todo dia ocupando espaço na empresa. Ele vai entregar a tarefa cumprida, que talvez seja a grande diferença, né? Você deixa de contratar a pessoa e passa a contratar o resultado daquele serviço. Ou seja, uma pessoa que é uma recepcionista, ela tem que estar lá. Mas, de repente, até a contabilidade é muito comum. Você, quando contrata o serviço de contabilidade, nem sempre é a figura do contador. Você pode até exigir alguma presença. Um cantor, né? Se eu contratar o Roberto Carlos, ele não pode mandar outro no lugar dele, né? Tem que ser ele que vai lá cantar. Mas eu diria que essa questão da exclusividade é algo muito importante que deve ser discutido. Dizer, olha, eu vou ficar com você, mas eu tenho meus clientes que eu tenho que atender e não quero deixar de perder esse cliente. Esse aí eu diria que é bom para as duas partes, porque aquela empresa que só tem um cliente, nota fiscal número 1 para aquela empresa, número 2, número 3, ou seja, já tem toda a documentação pronta para uma reclamação trabalhista, né? Isso, exatamente. Eu ia exatamente mencionar essa questão da nota fiscal seriada, que é comum você encontrar isso. Eu transformei em pessoa jurídica e quando você vai verificar a contabilidade da empresa, você tem notas sequenciadas apenas para uma empresa. Aí fica difícil você convencer alguém de que não havia uma relação direta, né? Sim.
O Nélio Vanderlei ele perguntou, Carolina, posto de gasolina pode contratar uma empresa especializada em mão de obra de frentistas? É legal? Estão chamando isso da uberização dos serviços, né? É o Uber fazendo escola. Mas, por incrível que pareça, Nélio, hoje pode ser considerado legal, sim. Qual é a preocupação que você precisa ter? Você precisa ter uma pessoa dentro daquela estrutura que seja o ponto focal para você tratar do dia a dia. O que não pode eu tenho um posto de combustíveis, tenho o meu gerente, eu terceirizo os frentistas e o meu gerente vai dar lá ordens diretas àqueles frentistas. Você precisa ter um ponto focal dentro daquela estrutura de empresa que terceirizou a atividade para você, e que você, se tiver alguma demanda direta, você fale com essa pessoa e essa pessoa transfira a ordem, a reclamação, a queixa, àqueles frentistas que estão ali trabalhando para você. Mas isso, não sei se já existe em posto de combustível, mas eu sei, por exemplo, que existe isso com supermercado, já tem algumas empresas de startup ofertando esse serviço. Então, é possível, Uber, sim. Né? É o Uber, sim. O nome que a doutrina mesmo trata é esse, a uberização do serviço. Aí, o que é interessante? Pelo menos, eu conversei uma vez com uma pessoa que tem essa startup que fornece esse tipo de mão de obra. O que é que eles pedem? Você me diga, dimensione sua demanda. Num dia de pico de atividade, pensando num posto, você vai me pedir que eu mande para o seu posto 5 pessoas que vão ser treinadas por mim para trabalhar como frentista. Então, naquele dia você precisa de 5, no outro dia você precisa de 4, vai depender da oscilação da sua demanda interna. Então, isso hoje já é uma realidade. Isso hoje é uma realidade e chama realmente de uberização. É uma oportunidade, né? Exatamente. E com isso você também tem outra coisa que você foge, que é da pessoalidade do serviço, quando você faz essa mudança de acordo com a demanda. Você mantém um fluxo de pessoas trabalhando ali, que você não gera uma relação única. Aquela pessoa, digamos que você faça parte dessa equipe. Você não vá todos os dias para o mesmo posto de combustível. Você vai hoje para o posto daqui da esquina, daqui amanhã você vai para o posto do outro quarteirão. O que interessa é que o serviço seja prestado com qualidade. E uma coisa que é importante que seja verificado na hora de contratar é que a empresa tenha respaldo financeiro para isso, seja sustentável economicamente. Eu acho que isso é o principal ponto que você precisa ver, Nélio, quando for sugerir a contratação de uma empresa nesse formato. É verificar se essa empresa que está ofertando esse serviço através dos frentistas, se eventualmente esses frentistas reclamarem, pedirem um vínculo direto, que essa empresa que você está contratando tenha sustentabilidade econômica para suportar isso, porque senão, eventualmente, você trará. Então, eu acho que esse é o principal ponto que tem que ser observado pelo empresário quando ele vai terceirizar uma atividade. Se eu estou terceirizando vários elementos da minha cadeia, aquelas empresas que eu estou contratando suportariam eventuais reclamações, teriam um respaldo financeiro para arcar com as reclamações, ou se ela quebra e a responsabilidade vem para mim no futuro. Esse é um ponto que você vai ter que observar quando for sugerir realmente essa contratação nesse formato. Nessa análise financeira da empresa, que acho que se você passa para contratar ou pensar em montar uma empresa dessa, até muito bom exemplo, né, dessa dele, na verdade a mão de obra terceirizada. Eu diria que, para quem vai contratar, eu diria que uma boa análise da situação financeira da empresa é importantíssima.
seja, você, a Ana Carolina falou, ou seja, se a empresa tiver problema, ela tem patrimônio, ela tem bens para suportar, ou depois que no primeiro problema vai todos aqueles empregados terceirizados, vai cobrar da empresa que está contratando? Que isso realmente é o que acontece bastante, né? Então, até eu já faço parte de uma equipe da universidade que a gente exatamente faz esse tipo de trabalho. Nós analisamos os balanços das empresas, todo tipo de empresa, quando vai no processo licitatório, você vai ver exatamente com essa ótica de que essa empresa tem capacidade financeira de suportar esse trabalho, fornecer esse bem, principalmente a parte de serviço. Quando ela vai vender um bem, ela só recebe quando entrega o bem. Mas a mão de obra precisa ter realmente uma análise bem criteriosa, ou seja, qual é o capital social daquela empresa, aquele capital social ele é verdadeiro, porque o capital no balanço é a garantia, ou seja, até aquele valor o sócio responde, né? Mas às vezes a gente já pega casos de balanço que o capital é 100 mil, é 500 mil, e na verdade está lá no caixa. Quem é que guarda 500 mil reais em dinheiro vivo no cofre? Não existe, né? Tem até uma coisa que a Receita tem, a cada ano que passa, saem situações novas que se você movimentar valores acima de 30 mil, tem que informar para a Receita, em espécie, né? Então, se ninguém guarda, exceto algumas empresas, sei lá, talvez supermercado. Um supermercado pode ter 5 milhões, 10 milhões em caixa, que às vezes o faturamento, às vezes até de um dia. Um final de semana que passa sem depositar o dinheiro, embora hoje muita gente use cartão de crédito, ele pode ter, mas uma empresa que de serviço, ela não vai aumentou o capital com caixa, em dinheiro, mas não tem nada no banco. Ou seja, o primeiro problema que tiver, você não vai ter garantia nenhuma. Ou seja, aquele sócio, muitas vezes até você vem situações que cria uma empresa, contrata que você vai ser agora o empresário, ou seja, sem nenhuma estrutura. Ou seja, deu alguma coisa errada, a pessoa vai quebrar e a primeira coisa que vai dizer, na verdade usaram o meu nome para poder contratar esses frentistas e vai ficar comprovado que aquela empresa não tinha capacidade. Então, sempre pensar nisso. Ou seja, você ter saber o que essas provisões trabalhistas, saber o custo daquele empregado. Não sei se nessa empresa, né, que você fala, se seria todos esses frentistas seriam sócio ou essa empresa teria os frentistas como empregado. Você vender mão de obra, né, como se fosse uma ASG, como se fosse um vigilante, né, que pode até dar esse caráter de... Esse caso é ESG. Então, se for locação de mão de obra, é só ter esse cuidado para não ter, porque a maioria dos contratos é uma margem muito baixa, pelo menos o que eu já vejo de contrato de locação de mão de obra. Qualquer coisa que der errado, a empresa tem prejuízo, ou seja, eles ganham no volume. Eu vou vender 1.000 frentistas, então de cada frentista eu vou ganhar R$10, 10 mil por mês, né? Mas se um causar um prejuízo de mais R$10, você acabou-se. Financeiramente, essa empresa tem muito dinheiro, porque às vezes vai recebendo as provisões de férias, 13º, que só paga no final do ano ou quando sai de férias, mas quando o dono ele começa a desviar, pega o dinheiro que está lá, as provisões, e compra um carro importado, é aí onde começa exatamente a origem, ou seja, uma boa análise da contabilidade, da saúde financeira dessa empresa pode evitar, ou seja, para quem está contratando, e para quem pensa em montar uma empresa dessa, eu diria que ter sempre essa contabilidade para mostrar com seriedade, para mostrar que a empresa tem capacidade financeira, eu diria que é um bom início para você se vender. Dizer, olha, você não vai ter problema, a responsabilidade é minha, eu tenho capacidade financeira, então pode me contratar que eu sou forte. Aí não, eu sou apenas um CNPJ que não vale nada e é somente um veículo para os frentistas receber o salário, né? Você já respondeu a segunda pergunta de Nélio, que era para você, inclusive, que é se contabilmente é vantajoso a contratação de mão de obra terceirizada. Nélio, eu diria que existe a questão, assim, o restaurante é bom você terceirizar, porque você já pensou, você é o presidente da empresa, né, o CEO, e chega lá, o feijão queimou, vai ser um problema, né? Então é bom a gente estar bem longe dessas atividades terceirizadas, né? Agora, sai mais caro, eu diria, é mais prático.
Quer dizer, um gestor público, ele não vai estar preocupado com a vigilância, eita, a pessoa, houve uma invasão, ou seja, você terceiriza os problemas, né? Mas muitas vezes você tem que ver o que é o seu negócio, às vezes no caso de cozinha. Eu acho que não é bom você chegar para trabalhar e faltou feijão, bom, você não vai deixar o povo com fome. Mas que sai mais barato, não sai não. Ou seja, para quem é a pessoa que entra no ramo, é muito arriscado, por conta de toda a legislação trabalhista, a margem é baixíssima, nada pode dar errado. E se der errado, se você for fazendo tudo corretamente, realmente não tem hoje, fazer errado é muito caro, porque com os instrumentos de fiscalização que existe hoje, tanto da Receita, do INSS, o E-Social, eu acho que fazer errado é burrice, porque você vai ser pego. Então, se a margem de lucro é pequena e você às vezes só está pautado, o lucro está em você ficar não pagando os benefícios do empregado. Ou seja, é um ramo que o risco é altíssimo, né? Mas tem quem goste. Né? É aquele princípio. Nesse caso aí, a empresa vai ter que pagar tudo que você teria que pagar, mas cobrar ainda o lucro dela. Né? Então... Vai ter mais o ISS, o PIS, COFINS, ainda mais o lucro, que 2%, ou seja, só de ISS vai ser 5% se for do lucro real. Geralmente essas empresas são do lucro real. Elas não têm tanto crédito, ou seja, paga o 9, dá 14,25 que você vai incluir a mais só do ISS, PIS e COFINS. E o imposto de renda é sobre a margem que você tiver. Se eu ganhar 1%, vai dar mais, ou seja, aumenta pelo menos 15%. Então, às vezes, o que está em jogo é mais a questão da comodidade, da segurança, não está preocupado com aquelas atividades que é o próprio custo. Porque se você tiver demanda para aquela atividade, sai mais barato você contratar. Então, vamos dar até o exemplo de um condomínio. Acho que se fosse síndico de um condomínio, eu não queria contratar diretamente, porque na hora que um porteiro faltou, vão bater na minha porta. Então, é melhor, no condomínio que eu moro, se eu for o síndico, eu vou querer terceirizar para não ter esse problema. Mas sairia mais barato se tivesse contratação direta. A diferença, eu acho, nesse caso aí, é se você tiver esse fluxo, né? Um posto com os dias de maior demanda, dia com menor demanda, que você consegue distribuir melhor a sua logística interna, se você usar esse formato que o Nélio aí está sugerindo. Olha, nesse dia eu quero tantos, no outro dia eu quero mais, eu quero menos, e assim você vai trabalhando. Porque se você fosse ter empregados, você teria que ter os empregados para os dias da semana. Você não conseguiria, né, distribuir dessa forma, era mais difícil, pelo menos. Ou ir para outros formatos de contratação. A alternativa pode ser viável nesse sentido. Se eu estiver tratando de uma atividade que tem um fluxo, né, que mude no decorrer da semana. E funciona todos os dias, mas tem esse fluxo. Então pode ser a viabilidade aí. Tem um caso, uma empresa, uma indústria lá em Recife, que eu lembro na década de 90 ela foi vendida. E ela é até bastante conhecida, eu não vou dizer o nome, mas ela tinha uma outra empresa do grupo que fazia as embalagens. Ou seja, essa indústria, a principal, foi vendida para uma multinacional. A primeira coisa que eles fizeram na época, isso na década de 90, foi chamar essa outra fábrica, que é do mesmo grupo que vendeu, a fábrica de embalagem, disse: olha, eu não quero mais que você me venda embalagem, eu vou comprar embalagem embalada. Em vez de ele comprar o rolo de filme para embalar os alimentos, essa empresa, essa gráfica, ela passou a ganhar por cada pacote de alimento embalado. Então, ou seja, ele terceirizou, e nesse setor de embalagem trabalhava quase 100 pessoas por cada turno. Ou seja, ele demitiu essas 100 pessoas e passou a gráfica vender o produto embalado, não vender embalagem para eles fazerem isso. Ou seja, era uma visão bastante interessante. Eu lembro, na época, essa empresa depois foi vendida novamente por um valor bem mais alto, porque eles enxugaram, automatizaram tudo, enxugaram os custos e realmente passou a se dedicar àquilo que era o negócio dele, que era o produto, era o alimento, e não a embalagem, né? Então, assim, nesse aspecto, eu acho que é interessante.
Às vezes muda também, nesse caso mais difícil, nesse caso desse exemplo de Nélio, quando você terceiriza a atividade que não é a atividade fim da empresa, você consegue ajustar, por exemplo, se eu tenho uma convenção coletiva que prevê muitos benefícios para a minha atividade principal, então eu vou para uma outra atividade, terceirizo para uma empresa que a convenção coletiva dela seja mais barata. Isso às vezes é exatamente aí onde está o viés da viabilidade da terceirização, né? Então esse é outro ponto que deve ter sido o que aconteceu aí nessa empresa que você citou. Exatamente, ou seja, na verdade houve uma mudança, o que antes era só se preocupar em fabricar embalagem, não, agora ele vai vender a embalagem já feita, passou a prestar serviço também, né? Ou seja, acabou o desperdício de embalagem, porque o desperdício passou a ser pela empresa e deixa aí, eu quero comprar de vocês, agora desde que tenha preço competitivo, porque senão eu vou atrás dos concorrentes. E restou para ele o produto principal, que era o negócio dele, né? Então, chegamos ao fim da conversa. Obrigado a Ana Carolina e Josué por estarem aqui hoje. E gostaria de deixar alguma consideração final? Bem, não só que foi um prazer participar aqui, eu estou estreando na vida das lives, assim, reconheço que no começo fiquei um pouco nervosa, mas depois que a gente começa, a gente até se sente mais à vontade. Então, obrigada a vocês pela oportunidade, por mais esse novo desafio de carreira aqui, que é participar desse momento aqui. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Foi muito bom, realmente, assim, essa participação aí do Nélio, aí, o Paulo Lisboa, aí, o Geraldo Lucena, a Lucy Cleide, assim, eu não anotei o nome de todos aí, mas realmente foi bastante interessante essa participação de vocês, Nélio. E em breve, por que não, eu tenho o Nélio e o Geraldo também, no futuro também vim participar também, que são grandes profissionais aí, para a Lucy Cleide também, enfim, todos. Trazer também a sua experiência de vida para esse bate-papo, que só para discutir tudo, né? Não só contabilidade, mas tudo no mundo empresarial, que exatamente essa ideia aí do projeto aí do Felipe, que trazer esses temas para discutir nessa linguajar leve, né? Que só tem aumentou. Certamente a gente vai sair daqui mais rico em conhecimento, né? E com mais experiente, né? Já pigorando, aproveitando para pigorar seu convite, estão convidados aí e se quiserem podem me sugerir também lá no Instagram, tá na descrição, o Instagram pode sugerir algum convidado, algum tema que vocês queiram que eu traga aqui. Então acredito que seja isso. Muito obrigado a todos que vieram, até a próxima.